Isto só pode terminar com uma estabilidade política, com um projeto de combate à pobreza. Por isso que eu continuo a afirmar que a nossa candidatura, para além da estabilidade política, sou um candidato às presidenciais e serei um presidente da República para dedicar-me totalmente à pobreza. Porque é preciso combatermos seriamente esta pobreza que se vive no país. Com uma estabilidade política, com uma visão política, que podemos atrair novos investimentos para o país, para que possamos realmente mudar o curso da situação económica e social que vivemos. E eu tenho a certeza que, dando emprego às pessoas, criando as condições ao nosso povo, o banho deixará de ter efeito. Mas quer referir-se, portanto, àquele aspecto, aquele incidente que houve? O incidente que aconteceu foi uma falha, um tanto quanto, da parte da organização. É preciso reconhecer isso. E também sentimos uma furia das pessoas. Portanto, o que não era concretamente banho. Portanto, era algum estímulo de refeição que nós tínhamos das pessoas que estiveram lá durante toda a tarde. Portanto, tinham que receber algum estímulo para poderem, portanto, comprar algum lanche para a sua refeição. E isto, portanto, não foi bem sucedido, porque no fim havia aquela furia das pessoas que queriam receber no momento o seu meio financeiro para comprar o seu lanche e não houve, digamos, aquela paciência por parte da nossa população. Eu quero aproveitar esta oportunidade para apelar à juventude que tenha calma, né, que a nossa campanha é uma campanha feita por debate de ideias e aquilo que nós prometemos às pessoas, nós vamos dar, né, e as pessoas devem estar calmas, serenas, para poder receber os apoios que foram dados. Portanto, alguns candidatos, mesmo tanto no seu caso, nos contactos com o eleitor, têm, portanto, estado a prometer, caso, portanto, vençam as eleições, realizar isto ou aquilo, sabendo que algumas, portanto, dessas realizações são, portanto, da área ou do pelouro do governo. Como é que conseguiria resolver isto, portanto, havendo na perspectiva de um relacionamento institucional entre os dois órgãos de soberania para que não houvesse imiscuição nesta ou naquela área, portanto, de forma que criasse alguma estabilidade? Bem, eu quero dizer que serei um presidente que irei usar a magistratura de influência em primeiro lugar. Portanto, ser um presidente... De que forma iria exercer essa magistratura de influência? Portanto, de acordo ao pelouro do Presidente da República, o Presidente é alguém que tenha, portanto, as prerrogativas e tem, portanto, a política externa do país, né? O Presidente da República deve fazer contactos internacionais para atrair investimentos para o país. Quem governa é o governo. Portanto, e quando falamos em combate à pobreza, o Presidente da República, ninguém impede de ter, por exemplo, uma fundação, de estar ligado com as associações existentes no país. E, portanto, é desta forma que poderemos encontrar um mecanismo de poder ir buscar apoios e transmitir estes apoios junto às instituições existentes, à sociedade civil, às associações e também a nível das fundações, dar o seu melhor. Portanto, como sabe, eu, antes de ser candidato às eleições presidenciais, tenho uma fundação e sempre dei atenção especial ao meu povo, encontrando bolsa de estudo e dando apoio em várias vertentes. Portanto, é a nível desta fundação e sendo Presidente da República, naturalmente, irei reunir mais condições necessárias e conseguirei abrir o leque de apoios internacionais para que possamos, naturalmente, fortalecer a Fundação e mais as outras instituições que possam trabalhar em conjunto, né? E ter um gabinete especial da Primeira-Dama, que sabe que tem uma esposa, sou casado. A Primeira-Dama irá dar, portanto, o seu apoio, irá trabalhar em conjunto com a comunidade rural que vive num sofrimento enorme. Na eventualidade de de não vencer as eleições, digamos assim, iria abandonar a direção do MLSTP? Isto cabe aos militantes do MLSTP-PSD. Portanto, eu fui eleito para 4 anos. Portanto, são 4 anos do mandato do atual presidente do MLSTP. E não sendo eleito, a direção vai continuar a fazer o seu trabalho. Portanto, nós fomos mandatários para 4 anos de governação no partido. E nós estamos disponíveis para continuar a levar a cabo o nosso projeto. Nós, nesta altura, queremos encontrar uma estabilidade política, queremos dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do país. E resta ao povo dizer sim ou não. O MLSTP renovados, queremos encontrar essa estabilidade, porque o país bem merece.
Meu caro amigo, o São Tomé e Príncipe vive momentos muito difíceis. Temos que nos deslocar para o interior do país. Eu hoje fiz um percurso ao interior, estive na Zona Norte, em Lembá. E o sofrimento é enorme. É preciso estancarmos esse sofrimento. Mas como é que está a ver o seu futuro no MLSTP? Eu vejo um futuro risonho. E digo mais, as bases do MLSTP estão com a atual direção. As bases do MLSTP estão com a atual direção. Apenas há uma luta da cúpula. E nós conhecemos o MLSTP, não é a primeira vez que aparecem vários candidatos no seio da família do MLSTP. Mas é bom que se respeite a disciplina partidária. Há uma disciplina partidária, há uma direção, e esta direção tem um candidato que é da direção do partido, e é preciso que se respeite essa disciplina partidária. E nós temos de estar a notar esta disciplina partidária nas bases do partido. Hoje, no nosso percurso, tivemos militantes do partido, da direção, da Comissão Política Distrital, a par e passo com a atual direção. E é desta forma que nós vamos continuar a trabalhar. Relativamente à política externa, portanto, em caso da sua vitória, quais são, portanto, as suas prioridades para a política externa? Em primeiro lugar, fazer uma continuidade. Temos que dar a continuidade daquilo que já existe. E, naturalmente, abrir novas frentes, em concertação com o atual governo. Portanto, nós não estaremos disponíveis em fazer nada contra a atual direção do país, que é a atual governação. Portanto, gostaríamos de trabalhar em parceria. Há projetos importantes, há novas frentes de cooperação multilateral e bilateral, portanto, na base desta continuidade que naturalmente vamos trabalhar, mas priorizando também alguns parceiros tradicionais, que é o caso da Angola, que é o caso da Nigéria, o Portugal. Portanto, esses países que são considerados nossos parceiros tradicionais, nós estaremos disponíveis em colaborar e buscar atrair investimentos, mas em troca e reciprocidade. Portanto, é preciso também destacar este princípio de reciprocidade. Portanto, não só apenas estarmos de mão estendida, mas também dar em contrapartida. Porque São Tomé e Príncipe reúne condições necessárias, geográficas, que pode atrair investimentos e fazer com que os investidores possam fazer investimentos seguros, sérios dentro do nosso país. Portanto, é desta forma que nós iremos estar disponíveis e trabalhar. Mas, concretamente, a nível do continente africano, teria que, portanto, a sua prioridade naturalmente ia para Angola? Não é prioridade. Portanto, nós temos Angola como um parceiro histórico e tradicional. Estratégico, exatamente. Portanto, no quadro desta parceria estratégica, que já acontece com a atual governação, portanto, nós vamos apenas consolidar esta parceria. Este é o nosso objetivo. Portanto, outro aspecto tem a ver com aquilo que tem-se vindo nas suas afirmações também, é, portanto, a política, o apoio, portanto, aos jovens. E tem feito, portanto, algumas promessas. De que forma, portanto, está a pensar, caso vença as eleições, resolver os problemas, portanto, dos jovens? Bem, como sabe, Maximino, sem ser eleito Presidente da República, ainda como cidadão, mesmo ainda na altura de cidadão comum, sem ser o Presidente do MLSTP, constitui uma fundação, e nesta fundação nós temos mais de 100 jovens na formação profissional em Portugal. Temos 15 jovens que estão na formação superior no Brasil. Mas relativamente a esses jovens, portanto, consta que muitos estão entregues à sua sorte, que não têm tido o apoio financeiro, há reclamações dos pais. O que é que se passa de facto? Muito obrigado por ajudar-nos a dissipar esta intriga e mentira que se paira dentro da sociedade. Eu quero dizer que os jovens, os pais desses jovens que estão em Portugal, assinaram uma declaração de compromisso. Nós temos essa declaração no cacife da nossa fundação. Nós, a fundação, dentro da nossa disponibilidade, nós damos algum apoio pontual a esses jovens. E o que nós temos estado a notar, os jovens têm estado... Mas esse compromisso baseava-se em quê? Portanto, quer dizer que os pais é que iriam custear as despesas? Não, a direção das escolas profissionais, dão mínimas condições aos jovens. Inclusive, dão um meio financeiro mensal para custearem a despesa do alojamento. E, como sabe, os jovens precisam sempre de mais algum. E desta forma que os pais comprometeram-se a mandar alguma mesada normalmente. Eu tenho neste momento um filho que está na formação profissional também em Portugal. E de vez em quando posso, mando também algum valor a este meu filho que está lá. Isso é só para dizer que aquilo que se pairou e aquilo que aconteceu recentemente na televisão de um jovem a falar da fama, esse jovem nem é estudante da nossa organização.
Portanto, foi uma montagem feita para denigrir a nossa imagem. Portanto, o jovem nem é nosso estudante. Nós podemos constatar que esse jovem foi, portanto, inscrito na Câmara de Mesocha. É um jovem de Bombom e nós temos todos os dados deste jovem. Não é jovem da fama. E eu vou estar em Portugal dentro de dias para encontrar-me com todos os jovens da minha fundação, conversar com esses jovens e transmitir aquele calor humano, aquela confiança a estes jovens que, sendo eleito Presidente da República, querer encontrar um mecanismo de enquadramento desses jovens no país depois de terminar a sua formação e não só aqueles que querem continuar a formação superior, também iremos encontrar um mecanismo deles poderem obterem bolsa de estudo e fazer a continuação dos seus estudos superiores.